Olá, seguidores. Nesse vídeo, vou explicar aqui o que aconteceu com as reservas de VRTA11 que foram consumidas aqui por despesas financeiras. Além disso, vou trazer algumas atualizações aqui sobre o fundo e acabei que já estou vendo que no transcorrer aqui desse vídeo vou acabar fugindo aqui de um tema que vai afetar não apenas o VRTA11 como outros fundos que fundos de papel que provavelmente vão começar a inflar a renda deles, tá? Vou explicar isso aqui com calma aqui na segunda parte do vídeo. Vamos lá? Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, começando aqui por uma atualização que vi lá no fundo da Banespa, tá? A Vibra tá tendo aqui que pagar, teve que voltar a pagar os aluguéis em juízo aqui por determinação aqui do Tribunal Arbitral, tá? E não quer dizer que o VRTA11, o BQ11 e outros fundos ganharam esse processo aqui contra a BR Distribuidora, mas é uma decisão favorável. E também não é algo que altera em nada aqui para a VRTA11, a exposição dele é muito baixa, tá? Mas eu fiquei feliz em ver que um devedor que tentou dar uma desperta aqui para os detentores desse CRI e acaba talvez se dando mal aqui, né? Tendo que voltar a pagar. E tomara que perca o processo, tá? Ser algo positivo aqui para a indústria de CRI, mostrar alguma maturidade aqui, também coibir outros de tentarem dar uma desperta, tá? Porque não é apenas a Vibra que tentou, acho que também tem um outro caso aqui dentro do próprio Fundabanesh, que é o caso lá da Croton, atual Cogna, que também deu algum jeitinho ali de parar de pagar o CRI. Então, agora voltando aqui novamente para ver VRTA11 apenas, né? E sem dúvida, sem sombra de dúvida, acho que a notícia principal desse mês foi terem se livrado aqui completamente da alavancagem que a gente via compromissados reversos que eles tinham contratado aqui em março desse ano. E que somavam aqui 55 milhões de reais. Os gestores devem ter optado por quitar essa dívida aqui antecipadamente, essa alavancagem, devido ao IPCA fraco de agosto, né? Bem fraco mesmo. Algo que deve ter deixado claro para eles que essa estratégia de se alavancar com custo em CDI a dois dígitos para comprar ativos indexados ao IPCA não seria uma ideia tão boa assim. E menos mal que souberam que reconhecer o erro e eliminar o problema logo de uma vez, já prepagaram aqui, se livraram disso. Algo que a Capitânia não fez até hoje, né? Continuam com aquela alavancagem não muito inteligente lá no fundo deles. Mas já estão com interesse de rever isso aí também. E observe aqui um ponto importante que dos 55 milhões de reais pagos por VRTA11, 51 milhões de reais eram de principal e 4 milhões eram de juros. E esses 4 milhões entraram aqui como despesas financeiras, somando aqui as despesas. Acho que eles até colocaram essa tabela aqui que não tinha antes, formando aqui de resultados não recorrentes. Essa despesa financeira em setembro fez com que o resultado que fosse de apenas 54 centavos e o gestor então foi obrigado a usar 26 centavos aqui da reserva para manter um rendimento decente que 80 centavos, né? Então, pelo menos isso aqui não vai voltar a acontecer. Então, foi apenas esse mês aqui, tá? É, e um ponto aqui é que essa despesa financeira relevante me surpreendeu, tá? Pois nessas alavancagens, eu acreditava que os juros da compromissada, a parte lá, o CDI mais 1%, eram pagos de forma mensal, né? De forma a carecar a dívida, o que é geralmente normal em CRIs indexados ao CDI. E para quem não sabe o que é carecar uma dívida, é isso daqui, ó. Por exemplo, você tem uma dívida aqui de R$ 1.000, né, ao longo do mês você acumula aqui juros diariamente, sobe aqui, aqui no caso é 0,8, talvez 1% ao mês. Daí, achei aqui um valor. Daí no final do mês você paga a parcela da dívida, ela retorna aqui para R$ 1.000, ou talvez que bem próximo a R$ 1.000, os R$ 1.000 iniciais, né, de principal. E essa imagem aqui eu retirei ela do meu livro.
que por um motivo aqui que eu nem sei por qual, ainda deixo para download gratuito aqui para você, sem pedir cadastro, sem colocar e-mail, nada, só clicar e baixar. E aqui mais especificamente esse gráfico aqui, essa imagem, essa explicação está na página 138. Mas já vou avisando que essa é uma parte teórica bem pesada aqui do meu livro, tá? Então não invente de pular diretamente para essa parte se você não for, se você ainda for um investidor novato. Lembrando que o meu livro, não, como eu falo lá mesmo, não é ideal que seja o seu primeiro livro de fundos imobiliários. É bom você já ir já ter uma base mais ou menos para você conseguir entender o que que eu estou falando lá. E agora aqui vou para uma segunda parte do vídeo. Vamos fazer uma explicação que vale tanto para VRTA11 como para outros fundos. É algo que muitos de vocês devem ter deixado passar, que é uma forma aqui de que os fundos, que os gestores estão provavelmente encontraram aqui para fazer inflar a renda em fundos de papel, algo que já está bem recorrente lá nos fundos de tijolo, né? Com a compra parcelada, venda parcelada, pela própria alavancagem também eles conseguem inflar a renda. Pois bem, é, então vejam aqui nessa arte maravilhosa que eu criei aqui para vocês. Isso aqui é o funcionamento normal de uma alavancagem via compromissados em fundos de papel, tá? Nela aqui, a receita mensal ela vai subir, já que o fundo consegue comprar mais CRIs do que conseguiria normalmente, né? Provavelmente já vi casos aqui em que em fundos da Kineve está andando aqui com 110% da alocação, por exemplo. Acho que em Vertel chegou a ter 4% de alavancagem, né? Mas então, a alavancagem via compromissados permite que o gestor compre mais CRIs, né? É basicamente um bancão emprestando dinheiro para o fundo imobiliário comprar mais CRIs. No entanto, a gente tem aqui a renda mensal esse dos novos CRIs, mas temos as despesas mensais da alavancagem. Geralmente com custo de CDI mais 1% ou até menos, tá? É, s- os alavancagem que eu vi aqui, o mais caro foi aqui de VRTA11 a CDI mais 1%. E aqui, observe que eu coloquei a seta de despesa menor do que a da receita, que é a forma ideal da alavancagem, né? No entanto, não é muito bem isso aqui que iria acontecer se o fundo continuasse com essa alavancagem. Provavelmente a setinha vermelha aqui ficaria maior do que essa setinha verde e a alavancagem ia começar a prejudicar o resultado em vez de melhorar. Então, esse daqui é a maneira que eu imaginava que funcionava, é a maneira normal ou certa, por assim dizer. Agora, nesse outro slide aqui, tem o funcionamento da alavancagem que foi contratada aqui em VRTA11 e a forma onde eu acredito que vai ser adotada pelos gestores aqui para dar uma impulsionada para conseguir lançar emissões de forma mais fácil. Aqui, a receita do fundo o mensal aqui é continua normal dos CRIs comprados. A maioria possui pagamento mensal, né, dos juros, correção monetária. No entanto, aqui, aquela despesa extra que tinha todos os meses, ela não tem mais aqui. Ela está apenas para ser paga aqui no vencimento ou com um pré-pagamento. E aí vocês observem que como temos o aumento da receita e não temos o aumento da despesa por alguns meses. Aí com isso o gestor ele consegue aumentar aqui o resultado da receita do fundo de forma artificial durante alguns meses, né? E se você conhece um pouco de como funcionam os imobiliários, você já deve estar captado qual que é o pulo do gato aqui nessa estratégia. Então, provavelmente o que a gente vai ver aqui no futuro vai ser os fundos de papel enchendo de alavancagem com carência aqui na véspera de uma emissão. Talvez aumentar aqui a renda em 5, 10%, talvez até mais, né? Quem sabe, 15%, 20%, não sei qual que é o limite de alavancagem que os bancos vão querer dar para os fundos de papel. Daí, depois eles captarem os recursos, eles pré-pagam a alavancagem, vão pré-pagando de pouquinho em pouquinho, e daí eles começam a reconhecer as despesas que estavam se acumulando e não sendo pagas aqui, né? E esse esquema aqui eu ainda não vi ser colocado em prática.
mas assim que a Selic cair e o mercado der uma aliviada, ficar mais, ter mais alguma chance de emissão, eles devem começar a usar essa estratégia, tá? E aqui o impacto desse macete, aqui dessa estratégia para o rendimento vai ser neutro, a receita e despesa aqui continua a mesma. No entanto, o maior risco aqui que eu consigo ver será na ilusão aqui dos investidores desavisados, né? Que vão estar vendo um rendimento que vai estar inflado, vão querer pagar mais e com isso ajuda o gestor a fazer a emissão, né? Então, aí depois ele vai quebrar a cara quando as despesas começarem. Então, é isso. Mais um ponto para a gente ter que analisar aqui no fundo de papel. Contem comigo aqui para verificar quais fundos vão estar fazendo isso. Então foi isso, galera. Espero ter curtido. Se inscreva aqui para mais vídeos enriquecedores como esse. Lembre que nada aqui é recomendação de compra de venda. E até a próxima.